Bom, turma, voltando aqui sobre a aula de tipagem sanguínea, vocês viram o seguinte, que você pega o sangue, coloca uma gota de sangue, coloca na lâmina, você vai balançando a lâmina, a gota de sangue ela pode ficar o quê? Ela pode ficar líquida. Se de repente ela fica líquida, por quê? Porque o anticorpo não vai se ligar a seu antígeno específico, então não há aglutinação das hemácias. E essa gota de sangue ela pode ficar cheia de grumos, né? Ficar ali sólida. Por quê? Porque o anticorpo se liga a seu antígeno específico. Então você aprendeu o seguinte comigo, né? Você joga lá um soro que tem aglutinina anti-A. Se a pessoa for do grupo A, o que? Ocorre o quê? A aglutinação do quê? A aglutinação das hemácias. Por quê? Porque o anticorpo se ligou ao seu antígeno específico, né? E se você jogou um anticorpo lá, anti-B, né? Aglutinina anti-B, e as hemácias ficaram hemaglutinadas, então isso significa o quê? Que o anticorpo anti-B se ligou ao seu antígeno específico, né? Que é o antígeno B, que é o aglutinogênio B. Mas por que isso ocorre? Como é que isso ocorre? Como é que o anticorpo ele consegue se ligar ao seu antígeno? Como é que se dá essa reação? Então eu vou explicar aqui de uma forma bem didática como é que se dá essa reação do antígeno com o anticorpo. Isso daí serve também para conhecimento de imunologia, né? A imunologia trabalha muito com reação antígeno-anticorpo, né? Então vamos ao quadro comigo para a gente entender melhor isso daqui. Vamos lá? Bom, então aqui, ó, aula de biologia, a pergunta é: por que as aglutininas, que são chamados o quê? De anticorpos, se ligam ao seu aglutinogênio, que é chamado de antígeno específico? Então, aglutinina é a mesma coisa que anticorpos, e aglutinogênio é a mesma coisa que antígeno. Então, por que as aglutininas se ligam ao seu aglutinogênio específico? Por quê? Isso tem a ver com o grau de especificidade. Então, grau de especificidade é o que, pessoal? É quando o anticorpo ele se liga ao seu antígeno específico. Então, para cada antígeno, ao seu anticorpo específico. O antígeno A tem o anticorpo A, o antígeno B tem o anticorpo B, o antígeno X tem o anticorpo X, e assim sucessivamente, tá? Então, aqui, ó, cada anticorpo se liga ao seu antígeno específico, que é o antígeno correspondente. Então, por que existe algumas gotas de sangue que ficam no estado líquido e por que existe outras gotas de sangue que ficam o quê? No estado sólido, né? Por quê? Porque é o seguinte, como é que a gente faz a análise aqui da o quê? Da reação antígeno-anticorpo. O sangue é tipo A, vamos supor. A esse sangue tipo A, eu jogo a aglutinina anti-A, que é o anticorpo. Então, essa aglutinina anti-A, né? Ela vai se ligar ao seu o quê? Ao seu aglutinogênio específico, que é o aglutinogênio A, tá? Tá vendo? A forma aqui da aglutinina anti-A, ela se liga perfeitamente à forma que do aglutinogênio A, tá? Quer dizer, o anticorpo se ligou ao seu antígeno específico. Isso obedece o quê? Isso obedece ao chamado modelo chave-fechadura. Então é um modelo didático e serve para explicar por que o anticorpo vai se ligar ao seu antígeno específico. Por quê? Porque o anticorpo, ele é o quê? Ele é da forma específica, o quê? Ao seu antígeno. Então aqui, ó, a forma específica vai se ligar ao seu antígeno específico, tá? Já aqui, ó, já se eu pegar a aglutinina anti-A, que é o anticorpo anti-A, e jogar em cima de um antígeno, de um aglutinogênio B, vai se ligar? Não há ligação. Não há ligação. Por quê? Porque não é anticorpo o quê? Específico para o seu antígeno. Então, a aglutinina anti-A não vai se ligar ao aglutinogênio B. Por quê? Porque a aglutinina aqui anti-A, ela não tem a forma específica de encaixe com o aglutinogênio B, com o antígeno B. Então, eles não vão se ligar. Então, isso aqui é o quê? Obedecer o modelo chave-fechadura. Já aqui, ó, sobre a questão da aglutinina anti-B. Indivíduos do grupo sanguíneo B. Aí eu joguei a aglutinina anti-B. Então, essa aglutinina anti-B, o anticorpo anti-B, vai se ligar ao seu aglutinogênio ou no caso, o antígeno B específico. Tá vendo aqui, ó? A forma aqui do anticorpo vai se ligar perfeitamente à forma do antígeno. Eles vão se encaixar. Então, obedeceu o que é o modelo chave-fechadura. Eles vão se encaixar. Por isso que o sangue fica o que? Aglutinado. As hemácias ficam aglutinadas. Por quê? Porque o anticorpo é da forma específica ao que? Ao antígeno. Por isso que eles se encaixam, tá? Já aqui, se eu pegar o aglutinogênio, no caso a aglutinina anti-B, e jogar sobre um sangue do grupo A, ele vai ter que o aglutinogênio A. Então vai ter que um antígeno diferente a seu anticorpo. Por isso que eles vão se encaixar, por isso que eles vão se ligar. Então aqui não há ligação entre a aglutinina e o aglutinogênio. Por quê? Porque não são das formas aqui correspondentes. Então não obedece ao modelo chave-fechadura. Então a aglutinina anti-B não vai se ligar, que é o anticorpo, não vai se ligar a seu antígeno aqui, que é o aglutinogênio A. Por quê? Porque é um outro antígeno, é um antígeno diferente, tá? E aqui é um outro anticorpo, então eles não vão se ligar.